Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, fazer nossa oração inicial. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai maior. Vamos pedir a Ele que nesta noite todas as palavras, todo o conhecimento e principalmente todas as vibrações possam nos ajudar a sermos espíritos um pouco melhores a cada dia, para assim podermos alcançar o nosso objetivo, que sempre deve ser a evolução espiritual. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais pela inspiração, pelo bálsamo que receberemos esta noite e em todos os dias de nossa vida. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Alguém faz ideia de quantas pessoas já viveram no mundo, no planeta Terra? Eu me fiz essa pergunta, aí eu fui fazer o levantamento. Fiquei curioso, né? Eu me fiz essa pergunta para mim mesmo. Então, duas grandes firmas de verificação de conteúdo, essas firmas fizeram um levantamento. Uma delas é o Population Reference Bureau, PRB. Então, eles fizeram um levantamento. Alguém tem algum número aí na cabeça? Não? De quantas pessoas já viveram no mundo? Ninguém, né? Essa firma, essa de Reference Bureau, alcançou um dado impressionante: 108 bilhões de pessoas. 108 bilhões de pessoas até 2019. Até 2019. Uma outra firma, que não quis colocar o nome, inclusive não coloquei aqui, 106 bilhões 716 milhões 367 mil 669. Para eles chegarem até esse número, não é qualquer número, né? Então eles tiveram que fazer um levantamento desde até 2019. Interessante, né? 108 bilhões de pessoas. E eu fiz um outro. Diante disso, eu me perguntei também o seguinte: como essas pessoas morreram e por quê? É claro que quando chegasse a época, essas pessoas iriam desencarnar, evidentemente. Mas por que morreram antes? Porque houve mortes antecipadas. Então eu fiz esse levantamento e agora eu vou falar um negócio para vocês. Por que essas pessoas morreram? O mundo está caindo aos pedaços. Hoje e sempre. Não é só hoje não, hoje e sempre. O mundo está caindo aos pedaços. Porque as pessoas não se comprometem com o mundo, com o ar, com a água, com a terra, com os animais, com as plantas, com as flores. As pessoas não se comprometem, dificilmente as pessoas se comprometem com o mundo. Por isso é que nós estamos vivendo essa pandemia. Então o mundo está caindo aos pedaços, milhões de pessoas enterradas em todos os cantos e espaços, um turbilhão de criaturas sepultadas. Fatos assim, semelhantes aos de agora, no passado houve mortos às centenas. Muitos lembram da gripe espanhola, mas bem antes, a famosa peste de Atenas. Peste de Atenas. Morreu muita gente. Os anos passando e as pessoas e as terras encardidas, o povo atirando lixo em qualquer lugar, veio a peste bubônica
a ceifar muitas vidas, e a febre tifoide vindo para matar. Em seguida, a peste bubônica e da Siracusa, a peste antonina, que caiu sobre Roma. Varíola e sarampo, isso não teve escusa, levando metade dos atenienses já em coma. A peste bubônica matou mais de 50 milhões. Eu vou repetir esse dado, gente. A peste bubônica matou mais de 50 milhões. Famílias inteiras sepultadas no seio do solo. Os sons das igrejas anunciando em seus carrilhões que a peste levou até crianças de colo. A peste negra, um dos maiores dilemas, dizimando 1/3 da população europeia. Que drama! Aquela gente doente e 1 milhão de problemas, lembrando as pulgas e os ratos da peste justiniana. Por que pulgas e ratos? Porque as pessoas jogavam tudo no lixo, na terra. Aí, essa imundície que todos nós estamos acostumados a ver aqui e agora. Antigamente também. A gripe espanhola foi a que mais matou em alto grau. Espalhou-se por todos os lados do mundo. Ela surgiu no contexto da Primeira Guerra Mundial, levando milhões de pessoas ao delírio profundo. Em seguida chegou o vírus Ebola em terras brasileiras, provindo com certeza do continente africano nesta era, contaminando nossa gente, ultrapassando barreiras, igual a cólera no século XIX com a febre amarela. Varíola no Japão, AIDS no mundo inteiro, SARS igual SARS, né? SARS igual ao coronavírus atacando os pulmões. São doenças violentas, chegando sempre primeiro, fazendo estragos indizíveis no meio das multidões. Nas grandes guerras mundiais pelas quais o mundo passou, conheciam-se os inimigos, seus armamentos, seus ideais, viam-se seus movimentos, seus voos e o que mais ficou, descobriram-se as intenções dos inimigos mortais. Nessas guerras, o olho humano enxergava os opositores. Era possível esgueirar-se por entre escombros e telhados, vitórias ou derrotas, conquistadores ou perdedores, alegria e tristeza, choro e sorriso, dependendo dos lados. Pois é, apesar disso tudo, os combatentes não iam além, e todos os planos tinham razão de ser, cada um do seu jeito. Mas o tempo passou, as guerras com tiros e bombas também, e de repente surge um exército sem medalha no peito. Um exército sem medalha no peito, invisível. É invisível aos olhos humanos, suas conduções são os espirros. Seu objetivo é a morte de todos e é o que já fez com milhões. Essa milícia invisível, essa praga infernal é o coronavírus, que é forte o bastante para acabar com a vida através dos pulmões. Alastrou-se por todos os cantos e modificou a vida com passos lentos. A preocupação é geral, tem visto integral e não poderia ser diferente. É mutação ancestral e que aponta caminhos como a rosa dos ventos. E assim como todos os vírus, o povo não os vê, mas o nanoscópio somente. O nanoscópio é atual, bem moderno, né? É um microscópio bem moderno chamado nanoscópio. Para finalizar, então devemos aceitar os informes de quem sabe de cor, os médicos e cientistas que vivem esse tempo infernal, obedecendo às normas impostas pelo clã medicinal
e orando por nós, pedindo a Deus que nos dê o melhor. Então, gente, vejam só as 7 mais importantes porque mataram muita gente, as 7 doenças mais antigas da história. A medicina moderna conseguiu, nos últimos séculos, identificar os fatores causadores de várias doenças e, em muitos casos, foi capaz de encontrar uma cura. Então, abaixo segue uma lista das 7 doenças mais antigas de que se tem registro. Tracoma, doença conjuntiva que atualmente continua sendo a principal causadora de cegueira no mundo. Malária ou paludismo, infecção causadora da morte de metade da população humana desde a Idade da Pedra. Lepra, até o início do século passado, os leprosos eram isolados em colônias e condenados a viver distante do resto da sociedade por causa do medo que trazia a possibilidade de contrair essa doença. Varíola. Acredita-se que essa doença poderia ter existido na Terra desde 10.000 anos atrás, mas os avanços científicos dos últimos 2 séculos conseguiram erradicar o vírus da varíola. Cólera, a doença é causada pela má manipulação da água. Veja só, má manipulação da água. Nós sujamos a água 24 horas por dia. Inclusive, eu vou adiantar para vocês uma coisa aqui. Para não sujar a água, eu fiz um anteprojeto, entreguei para o Felipe entregar para algum vereador, para aproveitar as fezes e a urina do povo de São Simão, lá no esgoto, no final do esgoto lá. Ninguém precisa gastar dinheiro não, mas no final do esgoto, vamos ver se alguém entra com esse projeto. Então, febre tifoide. Atualmente são registrados casos da doença em diferentes partes do mundo, porém seu índice de mortalidade é muito mais baixo do que antigamente. E finalmente a tuberculose. Existe no planeta há 500 mil de anos. Gente, para fazer, depois que eu fiz esse levantamento, eu fiquei impressionado comigo mesmo, porque eu também sujo as águas, eu também sujo o ar, né? Antigamente a gente jogava fumaça da cozinha no ar, né? A terra, sujamos as águas principalmente. Então é isso, gente. Se Deus quiser, nós vamos viver até enquanto Ele quiser. Obrigado. Obrigado, Pai. Boa noite mais uma vez. Hoje vamos fazer uma coisa mais diferente. Vou colocar isso aqui desse lado. Eu aprendi com o passar do tempo, e não é muito tempo não, tá? Meu pai tem um pouquinho mais de tempo que eu, mas que quando a gente materializa o aprendizado, a gente absorve com mais eficácia, né? E Jesus usava isso, ele materializava o aprendizado, o ensinamento que ele queria passar. Como que ele fazia isso? Ele aproveitava os usos e costumes do povo, né? Um que fez muito isso foi Paulo Freire, na área da educação, para trabalhar com a alfabetização de jovens e adultos. Então, ele usava, a pessoa morava na roça, então ele usava as coisas comuns da roça para ajudar a pessoa, né, a aprender melhor. Então, Jesus fazia isso através das parábolas. Então ele contava histórias, né, para passar um conhecimento, né? E tem uma lição do Evangelho que a gente, ao puxar na memória os estudos que foram feitos, que eu já assisti, que eu participei, que fiz,
Eu não me recordo assim de a gente ter visto isso recentemente, nem no ano passado, não me lembro. E também quando a gente pega o Evangelho para ler, principalmente quando eu vou ler lá com as crianças antes de dormir, e eu chego nessa lição, eu penso assim, ela está meio difícil de entender, então pula, né? Só que aí esses dias eu estava lendo ela novamente e vi que ela é muito mais profunda do que a gente passa os olhos nela. E com exceção do meu pai, eu já vou ver quem que vai adivinhar qual que é a lição que a gente vai ver agora. Hã? Exatamente. Muito bem. Vocês estão afiados aí no Evangelho. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Na teoria, não, mas está bem, tá, estão antenados no Evangelho. Então é o seguinte, no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Primeiro vamos entender o que é isso. O que é candeia, o que é alqueire, o que são essas palavras que Jesus usou. Então ele fala assim, ó, nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Bom, em primeiro lugar, alqueire. A gente conhece a palavra alqueire, principalmente quem trabalha com fazenda, medida, né? Tem o alqueirão, tem o alqueire mineiro, o alqueire goiano, né? Assim por diante, né? Uma medida de área. Só que na época de Jesus, o alqueire era um recipiente, tipo um balaio, uma cesta ou um vaso. E ele era usado para medir quantidade de cereal. Então a pessoa colhia o cereal, botava no alqueire, que era um vaso, um recipiente, uma cesta, alguma coisa assim, e media. Então eu vou te dar um alqueire de cereal, você me dá outra coisa, né? Faziam trocas com isso. E com o tempo, eu vou plantar um alqueire de cereal, que é a medida que vai dar o alqueire do vaso. Então passou para o plano a palavra alqueire. Por isso que, né, usada essa palavra ele usa, porque na época era usada. Então qual que é a imagem? É você acender uma vela e colocar um alqueire por cima da vela. Essa é a imagem que ele quer passar. Então, não acendem uma luzerna, uma vela, né, um candeeiro, e põe debaixo de um alqueire. Ninguém faz isso, né? Não tem lógica você acender uma vela e colocar um alqueire em cima. Um vaso em cima, um copo, qualquer coisa. Mas onde que se colocava na época de Jesus? Onde se colocava a vela que se acendia? Não colocava no chão, ou embaixo de um candeeiro, ou embaixo de um alqueire, ou embaixo da cama, igual a gente vai ver mais para frente. Colocava no alto, para iluminar a casa, né? Não tinha energia elétrica na época. Pois bem, o Kardec interpretou essa lição, toda ela, em relação ao conhecimento. Ele comparou a luz do candeeiro com a luz do conhecimento. E ele coloca da seguinte forma: por que Jesus falava por parábolas? Porque nós, naquela época, não tínhamos ainda
um conhecimento básico para poder entender algo um pouco mais refinado. Mas para os apóstolos ele falava algo mais, vamos dizer assim, científico, né? Mas para o povão ele falava por parábolas, contava histórias, para o pessoal poder entender. E hoje a gente consegue entender as parábolas. E tem muita gente que interpreta as parábolas como se tivesse realmente acontecido, né? Eu já vi muitos falar assim, que, por exemplo, a parábola do bom samaritano é como se realmente tivesse acontecido, mas não, foi uma história que ele contou para dar um exemplo da caridade. Então, vamos pegar essa passagem aqui e vamos esmiuçar ela para a gente poder trazer para nós. Então, olha só. Quando ele fala aqui para a gente colocar a vela para cima, para que todos vejam a luz, ele fala assim, ó, a fim de que ela dê luz. Não para que todos vejam, mas para que ela dê a luz. Quem que dá a luz? A mulher dá a luz, né? Mas nesse caso aqui, ela vai estar doando a luz, né? Então, olha só, vamos fazer uma comparação. Quando a gente vem ao centro, assiste a live, assiste uma palestra, às vezes algo naquilo que a gente está ouvindo faz a nossa luz interior acender. E aí a gente fica com essa luzinha, né? Empolgado, puxa vida, que lindo que eu ouvi sobre, sei lá, paciência, né? Não, vamos ser paciente e tal. E aí começa, vem cutuca sua ferida, vem outro e te testa, e aí você vai cansando. Você vai cansando. O meu dedo aqui, meu dedão, está cansando. E aí você vai cansando e você vai esfriando e cansa. Ou o gás acaba, né? Aí depois, na outra semana, você vem ao centro, nossa, que palestra maravilhosa. Volta para casa, aí começa tudo de novo. E cansa. Vamos fazer agora com a vela? Qual que é a diferença? Vou até acender primeiro, né? Vocês não vão sair na rua falando assim, ó, estão acendendo vela lá no centro. Esse aqui é para a gente poder materializar o evangelho para vocês. Para nós, né? Então, olha só. Quando nós acendemos uma luz, nós somos a vela. Ok? Nós acendemos a nossa luz interna. Para que o fogo fique aceso, o que precisa? No caso da vela, oxigênio e duas coisas só, oxigênio e não, para manter o fogo aceso. O pavio é o pavio, né? Mas o que mantém o fogo aceso aqui? A parafina. Se não fosse a parafina, ia apagar, né? Só o fiozinho ali. Então você tem o oxigênio e tem o combustível. No caso aqui, o combustível é o gás, né? Então aqui você tem o combustível, gás e oxigênio, e aqui você tem um combustível, a parafina e o oxigênio. Certo? Se você pegar e tampar, o que vai acontecer? Na hora que o oxigênio for consumido aqui dentro, ela se apaga porque falta um dos combustíveis, né? Que faz com que a chama fique acesa. Então, pessoal,
qual é o nosso combustível? O combustível que vai fazer com que a nossa luz fique acesa. Ele fala assim: a fim de que dê luz a todos que estão na casa. Só que na verdade nós somos a vela. E o que é a nossa casa? A nossa casa é a nossa casa que é formada pelos nossos pensamentos, somados principalmente com os nossos sentimentos. Que isso se chama nossa casa mental. A nossa casa mental é a casa que precisa ser iluminada. Por quê? Primeiro nós precisamos dar a luz. Nós precisamos acender a nossa luz. Para que nós possamos acender a nossa luz, a gente precisa de algo que acenda essa luz dentro da gente. Certo? Porque se essa vela ficar aqui, não vai pegar fogo sozinha. Eu preciso de um fósforo, de um isqueiro, ou de um fogão, né? A gente acende a vela no fogão hoje em dia, porque ninguém tem mais fósforo em casa, né? Eu não tenho fósforo mais em casa, tudo elétrico, você acende o fogão elétrico. Eu preciso de alguma coisa para acender essa luz. Então a gente colocou como tema do nosso estudo o seguinte: sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Sem a luz da razão. A minha mãe era católica. Meu pai lembra. Meu pai também era católico. Católica de trabalhar na igreja. Era em Barretos, né? Era viciada na igreja, né? Trabalhava na igreja, se deixasse era 24 horas, né, pai? E com o tempo, o que aconteceu? Ela deixou aquilo que ela estava buscando, a água que ela estava buscando para matar a sua sede de fé, não estava mais matando a sede dela. Ela continuava com sede. Os questionamentos que apareciam na sua mente e que aquela religião até então não tinha estrutura para responder os questionamentos, a fé dela começou a enfraquecer. Mas não em Deus. Quando começou a enfraquecer e ela começou a se questionar, o que aconteceu? Deus proveu o oxigênio. O nosso oxigênio, nós somos a vela, né? O nosso oxigênio está aonde? Só aqui. Se eu levar essa vela para fora, o fogo apaga? Só se ventar, né? Eu posso levar essa vela para o Japão, que ela vai continuar acesa, porque oxigênio tem no planeta Terra inteiro, certo? Então, Deus provê oxigênio para nosso fogo continuar aceso em qualquer lugar que nós estivermos. As oportunidades para manter o fogo aceso estão na nossa frente a todos os momentos, todo dia. Só que às vezes a gente não aproveita, às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente deixa passar. O simples fato
de exemplificar o Evangelho é uma oportunidade de deixar o fogo aceso. É um oxigênio. Alguém que vai cutuca a sua ferida é o oxigênio. Então, no momento em que Deus proveu o oxigênio para ela, ela entrou em contato com o Espiritismo. Sem saber, a primeiro momento, porque senão ela ia queimar o primeiro livro que ela visse na frente, né? Então, ela sempre contou, deve ter contado para alguém aqui, que ela estava na casa da minha tia e ela pegou um livro lá que não tinha capa e começou a folhear e leu algumas coisas. E ela falou assim, nossa, o Zilá, que é minha tia, né? Falou, mas isso aqui está parecendo fulano. E minha tia, vai lendo. E minha tia já tinha assim, começado a estudar o Espiritismo, né? E ela continuou lendo, mas sem saber que era um livro espírita, né? Vai lendo. Ela continuou lendo, mas isso aqui está parecendo Elis Regina, e ela já tinha desencarnado. Então, vai lendo. Aí, quando viu, eu tinha lido o livro todo. E aí, Zilda, terminou? Eu falei, terminei. Nossa, mas que interessante, né? Ela falou assim, parabéns, você acabou de ler um livro espírita. O quê? Agora eu vou para o inferno. Então foi a primeira lâmpada, a primeira chaminha. Pessoal, eu não quero aqui exclusivamente dizer que o Espiritismo, vamos dizer assim, proporciona fé. Porque a fé independe de religião. Tá? Então vamos separar as coisas aqui para a gente poder entender. No caso que eu estou dando o exemplo da minha mãe, ela conseguiu buscar respostas para os seus questionamentos no Espiritismo. Tem gente que acha as suas respostas na igreja evangélica, na católica, em outras religiões. Maravilhoso. São 15 mil religiões, então a gente tem aí, né? Pode escolher à vontade. Então, a nossa casa mental é a casa que precisa, é a primeira casa que precisa de iluminação. O que faz com que a nossa iluminação permaneça? Oxigênio e o combustível. O oxigênio a gente já viu que são as oportunidades que Deus coloca à nossa frente. Toda vez que alguém convida, olha, vamos assistir a live lá do centro, vamos lá no centro, ou vamos ler um evangelho aqui. Agora eu tô aqui no... Peraí que alguém mandou mensagem. Agora eu estou no Face aqui, peraí. Né? Então a gente às vezes deixa a oportunidade passar. E aí o combustível vai miando, né? Vai acabando. Se essa vela ficar acesa aqui, deixar ela aqui, a gente for embora, ela vai ser consumida aqui, né? E vai apagar. Certo? Hora que o combustível acaba, o fogo apaga. A luz vai embora. Então, falei do oxigênio. O combustível é o quê? O que é o combustível que faz com que a gente mantenha a nossa luz acesa? Primeiro é acender. Segundo é aproveitar o oxigênio em todos os lugares, em todas as oportunidades. Terceiro é o combustível, né? O que seria o combustível para a gente poder manter a nossa luz acesa? A
gente pode comparar o combustível com o conhecimento, o estudo que nos auxilia a fortificar a nossa fé. Porque um conhecimento por si só, ele é frio. Eu posso saber o evangelho de cor salteado, mas se eu não vivenciar, letra morta. Então, como que a gente evangeliza, por exemplo? Eu não sei quem falou assim. Eu escutei, mas agora não vou saber quem falou. Olha, você vai, né, alguém falou para uma pessoa para evangelizar, né? Ó, você vai e evangeliza. Mas se precisar, você fala alguma coisa. Então, o que ele quis dizer? Primeiro, dá o exemplo. E se precisar, você fala alguma coisa. Então, quer coisa mais concreta, mais ativa, mais eficaz do que você dar o exemplo do Evangelho? Então, o nosso combustível é o conhecimento, aliado com as oportunidades para a gente manter a nossa luz acesa. Então, quando nós acendemos a luz da nossa casa mental, para que a gente mantenha o fogo aceso, olha só agora que interessante isso aqui, ó. O que a vela, nesse momento, está acontecendo aqui nela, ó? O pavio e a parafina estão se consumindo. A vela está se dando para o fogo ficar aceso. Ela está se doando, se deixando consumir. Então, para que nós possamos deixar a nossa luzinha da nossa casa mental acesa, nós temos que nos doar. Quanto mais nos doarmos, mais a nossa luz fica acesa. No nosso caso, a nossa luz se expande, aumenta. No caso da vela, tadinha, a luz vai ficar só desse tamaninho, né, enquanto acaba tudo aqui. Mas se nós nos doamos de nós, a nossa luz só tende a crescer. E o fato de você colocar a sua vela como ele fala aqui, né? Colocar num candeeiro, né? Que é um lugar mais alto que você vai pôr a vela. A gente pode comparar, eu não vou pegar aqui, vou levantar, porque se cair no chão vai ser um desastre aqui, né? Mas se a gente levantar a nossa luz, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente se conecta com o alto. Quando você acende uma luz, na maior escuridão que tiver, a luz pode ser de uma vela, ela sempre vai ser maior que a escuridão. Porque você pode estar a quilômetros de distância e você vai enxergar a luz pequenininha, mas você vai enxergar. Então, quando nós recebemos visita na nossa casa mental, o que nós doamos? Quando alguém chega, conversa com você e começa a falar mal de outra pessoa, o que nós doamos para essa pessoa?
exemplo, né? Então a nossa casa mental, que recebe visita, se nós estamos com a luz do Evangelho acesa, nós podemos doar essa luz. Só que a forma como nós vamos fazer, aí a gente tem que seguir o manual. Porque, como Kardec mesmo diz nessa lição, a humanidade começou infantil, lá na época dos filósofos, começou um princípio de cristianismo. Aqui no Evangelho, no início, a gente vê isso, né? Foram os precursores do cristianismo, Platão e Sócrates. Depois a humanidade, né, cresceu mais um pouquinho, saiu da infância, foi ali, né, dos 7 anos foi ali para a adolescência, aí veio Moisés. Alguns profetas antes, né, vieram preparando o terreno, veio Moisés. O que fizeram com Moisés? Ei, Moisés, isso aí que você está falando é tudo balela, vamos fazer uma festa aqui, né? Fizeram isso com Moisés, não acreditaram nele no final. E 2000 anos depois veio Jesus. A humanidade saiu ali da pré-adolescência, quase, né, chegando na fase adulta, mas ainda não estava adulta ainda, né? Então Jesus teve que usar de parábolas, ter muita paciência, e ainda mesmo nós o crucificamos, né? Porque estava incomodando muita gente, incomodando os poderosos, né? Bom, eu acho que quando a gente começa no Espiritismo, é uma coisa muito interessante, porque a gente começa a ter contato com tanta coisa, com tanta luz, que a gente quer essa luz para os outros. E a gente fica assim, vamos lá, por que não entra na sua cabeça? Você quer o marido, quer a esposa, quer os filhos, quer o pai, a mãe, o irmão, quer todo mundo, porque é maravilhoso. Mas e o que acontece? Para algumas pessoas, se você vai iluminar o caminho, e você acende um holofote de, sei lá, 10.000 watts, ofusca. A pessoa faz assim e não consegue nem enxergar nada, porque a luz é muito forte. Opa, então diminui um pouco a luz lá para uns 50 watts, né? Aí a pessoa consegue abrir o olho, agora consegue enxergar. Então, se Jesus tivesse jogado todo o conhecimento, né, para o povo, seria inútil, porque ninguém ia entender nada. Então, se a gente chega e fala assim, uma pessoa que, né, nunca ouviu falar, só ouviu falar do Espiritismo, do que a prima da filha da vizinha falou que lá faz macumba, né? A pessoa ouviu falar isso. Aí você fala assim, vamos lá, é legal, tem lá a palestra, né? Sabe por quê? Você tem que aprender que quando o perispírito é impresso pelos pensamentos, a gente colhe o que planta. E a pessoa, o que é perispírito? Então, às vezes, uma luz muito potente, vamos dizer assim, ofusca sem esclarecer. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu grau de desenvolvimento,
Cada pessoa tem o seu momento, tem a sua hora. O momento da minha mãe foi... Vixe, ela já era... Nem sei quantos anos ela tinha, mas ela acho que já tinha gente, né? Já tinha gente, né? Então, ó, foi bem depois. E aí com a empolgação da minha mãe, ela arrastou meu pai. Né? Qual que foi o primeiro livro espírita que você leu, pai? Primeiro foi o Evangelho. O Evangelho mesmo, né? E eu lembro de você contar com toda a empolgação do mundo aquele livro do Silveira Sampaio. Como é que é o título mesmo? Eu também não lembro, mas eu sei que você contou que se empolgou muito com o livro. Então, cada um tem o seu momento. Não adianta a gente forçar, a gente querer colocar conhecimento, colocar informação para os familiares, para outras pessoas, não adianta, cada um tem o seu momento. Por isso que o Espiritismo não é proselitista. O Espiritismo não se importa se tiver 2 pessoas aqui ou 300. Isso não é importante para o Espiritismo. Está lotado aqui, mas... está lotado, mas diga encarnados, né? Por quê? Porque vamos esclarecer, vamos botar uma luzinha para quem procurar. Ou procurou, olha, eu estou com um problema lá em casa. Não, então vamos ajudar de alguma forma. Vamos dar as mãos. Então, olha, por que a fé se enfraquece sem a luz da razão? Olha só. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza, né? Então a gente colocou o exemplo aqui, né? Desde Sócrates até Jesus. Eu não cheguei no Espiritismo ainda. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. Então, se a gente quer que o nosso parente, nosso vizinho, né, abrace o Espiritismo, não adianta lançar a semente fora do tempo. Não vai adiantar nada, não vai produzir. Só dar um exemplo. Todas as vezes que eu vejo 2 pessoas, vou falar assim, discutindo sobre Espiritismo, a língua coça, né? Acho que alguém já passou por isso aqui, né? É só o Robson? Você está vendo 2 pessoas falando assim... Eu não vou usar a palavra besteira, mas falando coisas assim que você não concorda muito, e aí sua língua coça para você entrar na discussão e falar assim, opa, peraí, não, o Espiritismo não é isso, olha, peraí, vamos estudar aqui a situação, né? E aí eu fico assim, né? Só que eu não interfiro. Tá falando mal do Espiritismo? Eu não falo nada, não defendo. Sabe por quê? Primeiro, para algumas pessoas, a verdade pode cair na frente que ela não vai enxergar. Não adianta, não está na hora ainda. O solo não está preparado ainda. Então não adianta jogar a semente. Segundo, está discutindo sobre Espiritismo? Ótimo, está fazendo propaganda, está se interessando, já tem alguma coisa em mente. Então, o próximo passo é buscar o esclarecimento, nem que demore uma encarnação. O tempo não é importante. Para a iluminação, o tempo não é importante, desde que chegue lá, desde que se ilumine. Então eu não interfiro,
deixo as pessoas falarem, né? Agora, se uma pessoa sabe que eu sou espírita, o Felipe é espírita, deixa eu perguntar. Aí vira para mim e fala assim: Felipe, o que você acha? Aí eu penso comigo: mas por que você foi me perguntar? Estava aqui no meu canto, né? Sem falar nada, sem fazer nada. E aí, dependendo do assunto, eu falo assim: bom, aí você vai começar a falar e a pessoa já explica no seu lugar, pronto, aí resolve tudo. Aí acabou a discussão, né? A pessoa já explica no seu lugar, pronto. Então você não tem que falar mais nada, beleza. Não tem que citar o livro dos Espíritos, né? Fica tudo tranquilo. Tem outra coisa aqui muito importante que Kardec comenta, que é o seguinte: algumas pessoas, em determinadas épocas, inclusive na nossa, ao colocarem um alqueire em cima da luz, fazem isso de propósito. Porque ocultar o conhecimento traz poder. Levar esclarecimento traz liberdade. Então, quem quer poder não quer liberdade. Então, oculta a luz do conhecimento para manter as rédeas, né? Então ele fala aqui, mas os homens que a possuem a luz do conhecimento, né? Só a ocultam do povo, né? Com a intenção de dominá-lo. Então, uma das situações em que a luz é ocultada por querer é essa. Então, o povo que se tornou adulto pode penetrar o fundo das coisas e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Em cima disso aqui, eu vou falar o seguinte: começaram as mesas girantes em Paris, 1800 e pouco. Kardec foi o primeiro a falar assim: não, isso aí é teatro, é balela. Isso aí são canastrões aí tentando enganar o povo. Quem que assistiu o filme Kardec aqui? Muito bom, viu? Pode ir. Aqui? Então, o que Kardec fez com sua mente científica foi lá. Peraí, deixa eu ver isso aí direito. Foi pesquisar, foi obter informação para poder julgar. Utilizou o método, né? E aí o que aconteceu? O povo, nós, a partir de determinado momento que atingiu a fase adulta, não vou generalizar porque no planeta nós temos todas as fases, né, juntas aí, né? Mas alguns que atingiram a fase adulta para poder ter um pouco mais de conhecimento, a fase adulta espiritual, tá? Já podem ter acesso a essa luz que não ofusca. Essa luz aí de 400 watts, né, que eu dei o exemplo, sei lá, pode acender que não vai ofuscar porque está preparado espiritualmente. Não vai ofuscar. E aí, quando ele falou assim, rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Então, aquela crença cristalizada, antiga, o
que aconteceu? A fé mostrou para ele, aliás, a razão mostrou para ele, pela observação, que aquilo que estava cristalizado caiu por terra. E aí ele continua. Tudo o que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra, lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra, ainda se perde no nevoeiro. Então, meu pai estava comentando sobre as doenças, o número de pessoas que já viveram no planeta, né? Que a gente sabe que foram reencarnes, né? Porque a gente tem a informação de que no planeta são mais ou menos 20 bilhões de almas, 7 encarnados, né? Então, reencarnaram, vamos dizer assim, mais de 106 bilhões de vezes, né? Vamos dizer assim. E alguns deles não reencarnaram. E o nosso planeta, pelo estágio que ele começou a passar agora, né, com essa pandemia, está fazendo o quê? Ele está fazendo com que as pessoas, nós, retornemos à nossa casa mental. E se na nossa casa mental a luz estiver apagada, para onde a gente vai? Nós vamos enxergar para onde a gente está indo. Nós vamos bater a canela, né? Bater o braço na porta, nos objetos da casa, né? Nós não vamos enxergar onde estamos indo. E uma coisa importante é que quando nós, seres humanos que somos, nos prendemos muito à matéria e, pior ainda, colocamos a matéria como objetivo, dificilmente essa luz se acende ou ela se permanece acesa. Porque, na verdade, a matéria, ela é o meio pelo qual você vai atingir o objetivo. Você vai acender a sua luz. Então a matéria não é o objetivo, é o veículo, é o que vai te ajudar a chegar nessa evolução. O grande problema, gente, que eu acho, é que todas as pessoas gostariam de ter provas materiais sobre o espiritismo, sobre os espíritos. Por exemplo, eu obtive prova material quando eu morava lá em Campinas, trabalhava em cartório, fazia o serviço de rua, correio, bancos, etc. e tal. E no banco, no correio, eu obtive uma prova material, eu era católico, mas eu obtive uma prova material sobre o espiritismo, que eu fui empurrado pelas costas sem ter ninguém atrás. Até hoje, eu estou com 82 anos, eu estava com 16, trabalhava em cartório. Então, as pessoas, para se converterem ao espiritismo, ou adotarem o espiritismo, aceitarem princípios espíritas, elas precisam de provas materiais. E eu obtive prova material, que eu fui empurrado pelas costas para cima do rapaz que atendia no correio, lá o edifício do correio é grande lá em Campinas, e só tinha eu, não tinha mais ninguém. Eu fui empurrado pelas costas, gente. Então, que eu era católico, rapaz. Depois eu me converti ao espiritismo, depois de muito tempo, né? Porque eu não aceitei aquilo. Falei, mas pelo amor de Deus, o que aconteceu comigo? Então eu fiquei a ver navios, como se diz na gíria. Eu fiquei a ver navios. Mas foi bom. Foi bom, porque hoje eu estou aqui, né? Eu estou com 82 e estou aqui, junto de vocês ainda, né? Manipulando, ou o espiritismo
também está me manipulando, porque eu não sou sozinho, as coisas do Espírito, as coisas que, os acontecimentos invisíveis para muitos, são os acontecimentos invisíveis para muitos, que fazem que várias pessoas, uma boa parte das pessoas, se convertam para o Espiritismo. Então, eu tive que obter, eu não me converti na hora, não. Eu fiquei pensando, depois de muitos anos, eu fui adotar o Espiritismo, né? E interessante que a Zilda, no leito de dor, né, no hospital, ela recebeu, digamos assim, uma pessoa com uma batina marrom, entrou no quarto, ela sozinha no quarto. Foi essa pergunta silenciosa que o cara que entrou no quarto fez: vamos. E sabe qual foi a resposta dela? Ela disse: mas eu tenho filho para criar. Naquela época eram três filhos, 3 ou 4. Eu tenho, veja só, a defesa que ela fez ante a pergunta não, o controle, né, que ele falou, vamos, né? A exigência que ele fez, vamos, para onde? Mas ela se defendeu, falou assim: mas eu tenho criança, eu tenho filho para criar. E ele foi embora. E ela ficou mais algum tempo, né? Depois nós recebemos digamos assim, recebemos uma incumbência através de uma visita, né? O Sr. Carlos, a Virgínia, e nós viemos em 5 famílias para cá, por uma cidade que a gente nem sabia que existia, cidade de São Simão. A gente jamais sabe. Eu nunca tinha vindo para Goiás, no caso. E então a gente veio para cá. Quer dizer, nós, de uma certa forma, precisávamos de uma prova material sobre o Espiritismo, e nós obtivemos, graças a Deus. Boa noite, gente. Então, o Felipe estava comentando ali, né, da obra que o Sr. José leu primeiro, me passou na cabeça na hora, a minha também. Fui apresentado ao Espiritismo, eu estava na faculdade. E o primeiro livro que eu li foi um romance, não foi, né, nada assim dentro da codificação. Foi um romance chamado Violetas na Janela. Foi o primeiro livro espírita que eu tive. Também, Eliane? Primeiro livro espírita que eu li. E eu adorei aquela leitura. Tanto que depois desse livro eu terminei ele, já comecei a ler outros livros. E antes de eu procurar a Casa Espírita, eu li 14 livros. Mas eu tinha medo de vir na Casa Espírita. Você tinha comentado aqui, eu tinha medo de vir na Casa Espírita. Porque a vida inteira eu tinha ouvido feito um rótulo, né, na minha mente, de que o Espiritismo tinha coisas ocultas, né, que o Espiritismo tinha rituais. E aí depois, quando eu estava lendo a obra mesmo, né, a obra de Kardec, Kardec só codificou, né, a obra, se a gente for falar, é a obra, né, cristã, né? Aí eu fiquei pensando, mas então, se a doutrina espírita não tem ritual, se a doutrina espírita, da mesma forma, né, de outras, também não tem veneração por imagens, nem por, né, nada nessas questões, então por quê? Da onde é que surgiu? Aí o Felipe já disse, era um meio que se tinha de pessoas tentar esconder mesmo, né? Tentar deturpar o nome da doutrina, a fim de que permanecessem no controle. Porque se antes até veneno nos livros se colocavam para as pessoas não lerem,
Se fosse fazer isso hoje, tinha que ser veneno na tela do celular, né? Aí você não põe na boca, mas põe no olho, né? Mas seria transferindo para os dias de hoje. Então dá para a gente ver que havia necessidade, né? E as religiões eram utilizadas para ter o controle sobre a população. Alguém aqui já visitou Ouro Preto? Já, né? Em Ouro Preto eu achei uma coisa muito interessante, porque os guias falam para a gente, os guias turísticos falam para a gente que aquele momento, né, que a pessoa era obrigada a confessar, depois o padre passava todas as informações para a coroa portuguesa. Todas. Então, se tivesse qualquer levante, o levante era sufocado antes mesmo de começar. Porque você confessava, mas a igreja e o Estado eram juntos. Hoje não. Hoje nós temos um Estado laico, mas na época a igreja e o Estado eram amigos, eram parceiros, porque o rei precisava da igreja, a igreja precisava do governo, né? Um mantinha o outro, e assim mantinha a população às cegas, e mantinha o controle da população. Então, por isso que era necessário. E hoje nós estamos chegando nesse momento de libertação. As pessoas hoje já não aceitam mais. Teve um dia que aconteceu de uma pessoa próxima cometer suicídio, e aí um primo meu, pastor, a gente batendo papo, e eu gosto muito dele, a gente sempre senta para conversar e tudo, ele pegou e falou para mim, né, eu falando que pena, né, e tudo, aí ele pegou e falou, uma pena que essa pessoa não vai ter salvação. Aí, mas você acredita mesmo que essa pessoa não vai ter salvação? Eu falo, não vai ter não, está escrito, não tem salvação. Aí eu falei assim, quantos filhos você tem? Ele falou, 3. Se algum dos seus filhos cometesse um erro desse, você teria coragem de colocar no fogo do inferno a vida inteira, a eternidade inteira? Eu, de jeito nenhum. Eu falei, por que você acha que Deus é pior que você? E ele perdeu. Ele perdeu a maneira, sabe, de indagar, ele ficou completamente sem jeito. Não guardei. Eu não sou como Felipe, eu não consigo ficar calado demais. Eu fico até um certo tempo. Aí depois eu acabo que não consigo prender muito, não. Mas é até bom, sabe? Porque às vezes você pelo menos põe a pessoa para refletir um pouco. Porque senão a pessoa às vezes fica com aquela ideia de que o que ele pensa é a verdade absoluta, e nenhum de nós tem, né? Nós não temos a verdade absoluta. Cada um de nós temos fragmentos da verdade, fragmentos do todo, fragmentos de um conhecimento, porque o conhecimento universal ninguém tem. Então talvez seja interessante, mas não entrar em discussão, né? Realmente também não entro. Às vezes vejo e fico na minha. Aí quando me perguntam, aí eu falo. E geralmente perguntam, onde tem um espírito, a pessoa quer saber a opinião dele, né? Porque aí o pessoal discute e fala assim, Robson, o que você acha? O Rossandro fala que não gosta de que as pessoas perguntem para ele, né? Você já viu ele falando que ele não gosta que fala, Rossandro, o que você acha? Porque aí geralmente a gente vai, né, ter que explicar e ter que fundamentar, porque senão, né, não tem como, tem que fundamentar. Mas o Espiritismo, ele é um divisor de água na vida da gente. Eu tenho certeza de que qualquer um aqui que tenha um tempo a mais na doutrina, sempre diz a mesma coisa, é um divisor de água na vida da gente. Era um antes e tornou um outro depois. A gente realmente não consegue mudar ninguém pela palavra, a gente não consegue mudar as pessoas fazendo defesa, mas a gente consegue arrastar pessoas pelo exemplo. E pelo fato da gente às vezes viver uma vida um pouco mais reta, de ter modificado a nossa conduta, e as pessoas notarem que a gente está bem, isso traz muitas pessoas a pensarem, a refletirem, será o que tem lá que fez essa mudança, e essa mudança foi boa. Eu lembro a primeira vez que eu falei para as pessoas, especialmente para o meu irmão, que eu cheguei na casa dele, e a gente sempre tinha o hábito de beber junto.
Bebia socialmente. Teve uma noite que nós bebemos socialmente 2 garrafas de uísque. Socialmente. Socialmente. Né? 2 garrafas de uísque com um energético. Quase morri no outro dia. Isso já tem muitos anos, viu, gente? Aí eu vi uma frase ontem falando assim, né, que meu passado não me condena, mas me passa muita vergonha. É mais ou menos nesse sentido. E aí, o dia então que eu falei para o meu irmão, que eu cheguei na casa dele, e ele me pegou, a gente foi assar uma carninha, e ele pegou e, né, foi trazer, eu falei, não, eu não quero. Eu falei, o que foi? Você está doente? Está tomando remédio? Eu falei, não, eu realmente eu quero parar de beber. Quando passou 3 meses depois, meu irmão também parou de beber, e já tem 5 anos que ele não bebe. 5 anos ou 6, e eu já tenho uns, também mais ou menos, foi 3 meses depois, então dá uns 6 anos mais ou menos. 6 anos mais ou menos isso. E então quer dizer que ele viu o fundamento. Se eu tivesse pegado e feito ali todo um roteiro, um texto explicado, né, às vezes não resolve. Mas quando é pelo exemplo, às vezes a gente consegue, né, trazer pessoas, fazer com que as pessoas reflitam. E o Espiritismo tem disso. Eu só queria lembrar também de... Alguém aqui viu o filme do Divaldo? Lembra de uma parte do filme do Divaldo que ele fala que quando era jovem, ele queria mudar para Minas Gerais para poder auxiliar o Chico, porque o Chico já estava assim com certa idade, a saúde já não estava muito boa. Então o Divaldo pensou em ir para Minas Gerais e auxiliar o Chico. E o que o Chico falou para ele? Que lembra muito a nossa lição de hoje, que o Felipe maravilhosamente trouxe para nós. Ele pegou e disse que nós somos como os 2 postos de luz, que precisamos ficar separados para levar mais luz, né? Então, da mesma forma, que as nossas luzes permaneçam acesas e que elas possam dar bons frutos, né? Iluminar mais e mais e mais pessoas. Que nós possamos dar testemunho da transformação que essa doutrina maravilhosa trouxe em nossas vidas.